Desde criança eu moro em sítio. Minha família inteira, tio, vô, meus primos, tudo em sítio. Era sítio perto dos outros, sabe? E nós sempre gostou dessa vida, sabe? Nenhum da minha família nunca foi assim pra cidade, morar em cidade. Só uma tia minha que tentou uma vez ir pra cidade, mas não gostou, voltou logo. E quando meu pai comprou esse sítio, quando nós era bem criança, o sítio dele não tinha muita coisa para fazer. Só que ele era rico, gente, rico em natureza. Tinha ribeirão, ele tinha lago para pescar, muito pasto, era uma maravilha esse sítio. Hoje ele tá espetacular, porque meu pai fez muitas melhorias nele. E meu pai mora nesse sítio até hoje. E ele tinha um amigo que sempre ia visitar ele. Quando ele precisava fazer uma melhoria no sítio, ele chamava ele porque ele era ótimo, sabe? Para construir, tipo, ele era muito bom. E meu pai gostava muito dele, chamava ele, e ele mesmo quando não tinha nada para fazer no sítio, ele aparecia lá. Quando ele aparecia, gente, olha, ia minhas primas, ia minhas irmãs, ia os meus primos, tudo para receber as guloseimas que a gente tinha certeza que ele ia trazer da cidade. Porque sabe como que é? Criança de sítio não tem um bar perto para ir lá comprar uma bala, um doce. Então, ele sabendo disso, ele sempre trazia, né, as guloseimas para nós. Só que esse amigo do meu pai, ele usava umas calças assim, social apertadas, sabe? E ele tinha mania de ficar pedindo pra gente pegar as balas no bolso dele. Gente, era por vida. Ele pedia, ele fazia uma brincadeira lá e pedia pra gente retirar a bala do bolso. Não era só eu, não. Era eu, meus primos, minhas primas, tudo pegava a bola do bolso dele. Só algumas ele mandava pegar de um bolso e outras mandava pegar do outro bolso. Resumindo, toda vez que eu ia pegar a bala no bolso dele, assim eu sentia algo diferente, sabe? Parece que eu tava pegando em algo a mais. E eu ficava ali caçando a bala, sabe? Mexendo e não encontrava. Daí depois ele vinha, tirava do bolso assim da camisa e me dava a bala. Sei lá, a impressão que na época eu tinha que ele queria que eu ficasse ali mexendo, sabe? Mas eu era criança, não me dava conta, eu queria, na verdade, era bala, não me importava nem o que eu tava pegando. E isso foi muito tempo, sabe? Ele fazendo essas brincadeiras. Até que um dia meu pai resolveu, eu tava em torno já com meus 14 anos, tava uma mocinha. Só que menina do interior, gente, é assim, é bobinhas, entendeu? Não tem aquela malícia, sabe? Que tem hoje em dia. Daí meu pai precisou construir um galinheiro novo, um chiqueiro e uma casa para colocar ferramenta. E ele precisou ficar mais tempo no sítio, sabe? Porque ele ia demorar, né? Não ia fazer de um dia pro outro. Tá. E minhas primas ficou meio assim, porque daí nós não ia ter mais as guloseimas, mas mesmo assim, ele, só para satisfazer nossa vontade, às vezes ele ia lá pra cidade resolver uns negócios dele e trazia aqueles pacotes fechados, sabe? Mas depois ele ia ficar distribuindo durante um mês pra nós. A minha mãe brigava, sabe, pra deixar ele em paz, mas nós não tava nem aí, né? Onde ele tava tinha um moleque atrás de bala, incrível. Até que um belo dia choveu muito, gente, choveu, e a escola do sítio tinha uma escola, mas era muito longe, não é assim perto. Eu e minhas primas, meus primos, nós ia tudo de a pé. Mas quando chovia, a gente não tinha como a gente ir, a não ser que o pai da gente levasse a gente, né? E nesse dia choveu muito, gente, mas choveu. Daí o tempo melhorou e dava pra gente ir pra escola. A minha irmã não quis ir, e ele se ofereceu pra levar nós, por causa do barro, né? De
eu, lógico, né, adorava andar de carro, peguei, aceitei ir com ele e tal. E ele foi levar eu pra escola, né, pra caminhonete. Gente, mas chegou assim uma certa altura que o nosso sítio ele é bem grande. Ele encostou a caminhonete assim debaixo de uma árvore grande que tinha lá no sítio, sabe? Um lugar bem já afastado, né, de tudo. E olhou pra mim e falou bem assim que ia me dar um presente. Que aquele dia não precisava ir pra escola não, que a gente dava uma desculpa quando chegasse, que era um segredo meu e dele. Eu fiquei curiosa pra saber que presente que era, porque, gente, desde criança fui muito curiosa, uma criança muito curiosa mesmo. Daí ele disse que ia me dar um pirulito Só que o pirulito era diferente. E que esse seria o segredo meu e dele, e que se eu prometesse não contar nada pra ninguém, ele sempre traria coisas maravilhosas pra mim. Sabe como que é, né, gente? A gente, desde criança, a gente tem curiosidade, aquela coisa toda, eu aceitei. Tá. Daí, nós saímos do carro, nós tinha um ribeirão, tipo um riacho, que ali corria água muito forte, sabe? Nós foi ali tinha uma grama bem bonito, ele colocou um negócio assim no chão, sabe? Tipo uma lona que tinha no carro. E ele pegou e disse que ia me ensinar um negócio que era pra ficar entre eu e ele. E eu, curiosa pra saber o que era. Gente, ele me deu um beijo. Assim, eu adorei. Porque foi muito gostoso. Daí ele perguntou pra mim se eu queria mais. Eu balancei a cabeça e disse que queria. Daí ele pegou e tirou, né? E começou, gente. Assim. Foi uma coisa assim totalmente diferente que eu nunca tinha imaginado. Daí ele pegou e fez, sabe, com muito carinho, foi uma delícia, não teve nada de penetração, sabe? Eu nunca imaginei que aquilo podia acontecer, sabe? No sítio não tem essas coisas, sabe? Daí ele pegou, tirou a minha calcinha e começou, sabe? E tipo, ai, era tão gostoso que eu não queria que ele parasse, de tão bom que era. E ele veio e me deu o seu pirulito também pra mim. E foi desse jeito, sabe? E foi tudo de bom. Pense que delícia. Acabou, sabe? Nunca imaginei sentir aquilo. Foi, sabe? Um atrás do outro, um atrás do outro. Daí ele pegou e falou pra mim que era o nosso segredo, que eu não podia contar pra ninguém. Depois desse dia, eu fiquei viciada, que eu queria todo dia. Daí, eu já não corria mais atrás dele, atrás de bala, eu queria era outra coisa, sabe? Onde ele tava lá eu. E até na casinha que ele tava ficando, sabe, alojado, às vezes à noite eu dava um jeitinho de sair na madrugada e nós ficava, sabe? E ele, sabe, chupavam igual manga. E eu também me acabava nele, entendeu? E o tempo foi passando tal, e nós nessa vida. Enquanto ele ficou lá, foi desse jeito, mas só foi isso. Nada de, sabe? Porque, segundo ele, eu era muito menina tal, que no começo ele queria só daquele jeito. E tudo bem pra mim, tava uma delícia, não me importava nem um pouco. O importante era eu ter todo dia. Daí, olha só o que aconteceu.
No sítio não tinha, só tinha o ensino fundamental. Daí eu tive que começar a ir pra cidade. Daí os trabalhos já tinham acabado e tal, e ele ia de vez em quando. Pra mim, eu não via a hora, porque ele já não tava mais no sítio, eu não via a hora de ir estudar só pra poder encontrar com ele na cidade, entendeu? E eu completei meu ensino médio inteirinho, e de lá ele às vezes pegava eu, às vezes eu matava a aula e ia pra casa dele, entendeu? E ele era solteiro. Ele tinha uns 19 anos mais velho que eu, gente. E eu ia pra casa dele e tal, até que um belo dia, quando eu completei 16 anos, não ficou só no pirulito, não. Daí um dia, né, ele pegou e foi mais além. Aí que eu gamei mais ainda. Daí, gente, eu queria mais e mais, e eu tava totalmente apaixonada. Cheguei a flertar com alguns moleques, sabe? Mas não, sabe? Não me fazia feliz aquilo. Daí foi indo. Ele também tava muito apaixonado assim por mim, sabe? Daí ele pegou, decidiu que ia falar com meu pai. E ele foi e falou com meu pai e tal. Meu pai na época ficou muito nervoso, porque ele era muito mais velho que eu era uma menina perto dele. Mas ele estava decidido, né? Eu já tinha 16 anos e tal. Daí ele pegou, meu pai de tanto, né? Viu que não ia ter jeito, acabou aceitando. E nós acabou se casando. Gente, assim, ele vendeu a casa dele lá na cidade e não comprou um sítio, ele comprou algo mais pequeno, ele comprou uma chacrinha e hoje nós mora nela. Olha, ele já tá indo, nós estamos juntos já há 21 anos. Tivemos um menino, já é um rapazinho. E olha, eu faria tudo de novo, porque foi uma maravilha. Sim, ele é bem mais velho que eu, mas cada dia que passa eu amo mais e mais ele. Pense no homem que sabe fazer, entende? Que sabe, acariciar gostoso. É aquele homem. E eu sou cada dia mais apaixonada com ele. E essa aí é a minha história. Gente, essa é a história dessa menina. Se você tem aí essa história, mande pra mim que eu conto ela assim do meu jeito. Até mais.